No fim dos anos 70, um banco brasileiro contratava gente usando um critério que parecia piada. Quanto mais pobre o candidato, melhor. Diploma de escola, cara, atrapalhava. Sobrenome famoso, atrapalhava. E foi com esse filtro que nasceu o grupo, que hoje controla a maior cervejaria do planeta. O homem por trás disso é Jorge Paulo Lemann, que por anos foi o brasileiro mais rico do país e hoje tem uma fortuna estimada em mais de 15 bilhões de dólares. Filho de imigrantes suíços, nascido no Rio de Janeiro em 1939, ele se formou em economia em Harvard, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, e terminou o curso em 3 anos em vez de 4. Antes de virar banqueiro, foi tenista profissional. Jogou Wimbledon e defendeu tanto o Brasil quanto a Suíça na Copa Davis. Ele mesmo dizia que não era o mais talentoso da quadra, mas que aprendeu ali uma lição. Dava para vencer gente melhor, escolhendo bem onde competir e treinando mais que todo mundo. Em 1971, Lehmann e alguns sócios compraram uma pequena corretora chamada Garantia. O plano era transformar aquilo numa versão brasileira do Goldman Sachs, o banco de investimento mais lendário de Wall Street. Mas copiar o Goldman exigia atrair os melhores profissionais do mercado, e o Garantia era pequeno demais para pagar os maiores salários. A solução de Lehmann virou a alma do negócio. Em vez de salário alto, sociedade. Quem entregava resultado ganhava bônus agressivo e, os melhores, participação no próprio banco. Quem não entregava, saía. Não importava a idade, tempo de casa ou quem você conhecia. Só resultado. E aí entra o tal critério de contratação. O Garantia procurava um perfil que ficou conhecido pela sigla PSD, do inglês. Poor, Smart and with a Deep Desire to Get Rich. Em português, pobre, inteligente e com um desejo profundo de ficar rico. A lógica era fria. Quem já nasceu rico não tem a mesma fome. Quem tem fome, mas não é inteligente, não resolve o problema. O Garantia queria o sujeito brilhante que precisava vencer e oferecia a ele exatamente o que ele queria. Um caminho claro para ficar rico, desde que produzisse mais que todo mundo. A cultura era radical até no espaço físico. Nada de salas fechadas para diretor, nada de mordomia, nada de símbolo de status. Todo mundo, incluindo os sócios principais, trabalhava num salão aberto. Gastar pouco era motivo de orgulho, porque cada centavo economizado engordava o bônus no fim do ano. Foi nesse ambiente que Lehmann formou os 2 sócios que o acompanhariam pela vida inteira, Marcel Telles e Beto Sicupira, ambos revelados dentro do banco, ambos hoje bilionários. O Garantia virou o banco de investimento mais lucrativo e mais temido do Brasil, e os sócios começaram a usar a fórmula fora do mercado financeiro. Em 1982, compraram o controle das lojas Americanas, uma das maiores redes de varejo do país, e mandaram Sicupira para lá aplicar a cultura. Em 1989, veio a tacada que mudaria tudo, a compra da cervejaria Brahma por cerca de 60 milhões de dólares. Marcel Telles assumiu o comando, tirou as paredes dos escritórios, instalou meritocracia e corte de custo e transformou uma cervejaria acomodada numa máquina de eficiência. Mas a história não foi uma linha reta. Em 1997, a crise asiática derrubou os mercados e o Garantia tomou perdas pesadas. O banco que parecia invencível ficou fragilizado e havia um problema interno. Com tanto dinheiro no bolso, parte dos sócios tinha perdido justamente a fome que o critério PSD exigia. Em 1998, o Garantia foi vendido ao banco suíço Credit Suisse por cerca de 675 milhões de dólares. Para muita gente, era o fim da história, era só o começo. O que Lehmann, Telles e Sicupira tinham de verdade não era um banco, era um método e gente treinada nele. Em 1999, a Brahma anunciou a fusão com a rival Antártica, criando a Ambev, gigante das cervejas no Brasil. Em 2004, a Ambev se uniu à belga Interbrew, dona da Stella Artois, formando a InBev, e em 2008 veio o clímax. A InBev comprou a americana Anheuser-Busch, dona da Budweiser e símbolo do capitalismo americano, por 52 bilhões de dólares. Um grupo comandado por brasileiros formados naquele banco do salão aberto passava a controlar a maior cervejaria do mundo. Em 2016, o grupo ainda engoliu a concorrente SAB Miller, num negócio de mais de 100 bilhões de dólares. Hoje, a AB InBev vale na bolsa mais de 100 bilhões de dólares
e vende cerca de 1 em cada 4 cervejas consumidas no planeta. Pelo braço de investimentos 3G Capital, o trio ainda comprou o Burger King e se associou a Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo, na compra da Heinz, que depois virou a Kraft Heinz. E tudo isso saiu de uma corretora pequena que não tinha dinheiro para pagar os melhores salários do mercado. Mas essa história também tem a sua sombra. Em janeiro de 2023, a Americanas, que ainda tinha o trio entre os acionistas de referência, revelou uma fraude contábil de cerca de 20 bilhões de reais, um rombo que depois passou de 40 bilhões e virou um dos maiores escândalos corporativos da história do Brasil. O sistema que premiava resultado acima de tudo mostrou ali o seu ponto cego. Quando a meta vira a única régua, aparece quem prefira maquiar o número a perder o bônus. A lição do Garantia é que cultura vale mais que capital. Lehman não venceu porque tinha mais dinheiro que os concorrentes. Venceu porque criou um sistema onde as pessoas certas, com a fome certa, ganhavam exatamente na proporção do que entregavam. Dinheiro se levanta. Um time faminto e bem alinhado, quase ninguém consegue construir. Se você gosta de histórias assim, sobre as mentes por trás dos maiores negócios do mundo, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios.